Esse aqui é bom. Recording in progress. Pô, gente, essa música é linda demais, né? Pode ser. Eu te ofereço meu pranto. Vamos lá. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Jung. Falando em sonho aqui, vem esse negócio de sonho pra dentro. Conflitos. Você está conflitado? Pois então saiba que ter conflitos é algo perfeitamente normal, visto que eles fazem parte da estrutura psíquica humana e são uma herança da própria espécie. Toda luta que se estabelece em nosso mundo interior e que nos exige um considerável equilíbrio para tomarmos uma decisão correta, fazermos uma opção adequada e escolhermos um caminho seguro, é sinal de que há conflito em nós. Muitos deles podem ser explicados pelo tipo de educação que tivemos e pelos valores que nos foram incutidos. Também resultam de uma perda de contato com a realidade, descambando para uma área patológica. Procedem ainda das vidas passadas que vivemos e podem ser o resultado de situações que não foram bem resolvidas, crimes que foram praticados e ficaram ocultos, suicídios não registrados pela história, sofrimentos e decepções que nos marcaram profundamente, etc. Tudo isso permanece gravado na nossa memória imortal e desaloja-se do porão do esquecimento, que é o inconsciente, a cada novo mergulho do espírito num corpo físico. Quando admitimos para nós mesmos os conflitos que carregamos sem tentar tapar o sol com peneira, estamos dando um importante passo na tentativa de resolvê-los. É importante, porém, considerar que, mesmo quando nos decidimos por enfrentá-los, nem sempre conseguimos de pronto vencê-los, sendo necessário muita paciência e perseverança. O auxílio de um terapeuta e um diálogo com pessoas experientes pode ajudar bastante. A labor-terapia, ou seja, a transpiração no trabalho do bem, para que a inspiração deste mesmo bem nos ajude a resolver o que está complicado, é uma excelente opção. Não estamos no palco da vida pela primeira vez. Carregamos conosco todo o acervo de erros e acertos do ontem, e o grande remédio que temos gratuitamente ao nosso dispor é o amor. Quem ama se automedica com os efluvios salutares desse precioso tônico, que não tem contraindicação, e foi receitado pelo médico das almas, Jesus. Portanto, diante daqueles conflitos antigos e dos novos que surgirem, oremos para dilatar as percepções a respeito de nós mesmos e da vida. Repartamos com alguém o que estamos sentindo, com o devido cuidado para não alugarmos ninguém e criarmos nocivas dependências. Mas antes e apesar de tudo, amemos intensamente, e por certo, boa parte dos conflitos pelos quais nos apaixonamos não resistirão à intensidade desse amor, sendo banidos para fora do nosso coração. Meu Deus. Pedindo permissão. Muito bem.
Que atrapalha. Atrapalha. Aí eu não vou aqui prestar atenção nada que a Rê falou, porque ela lembra da vida. É, porque ela tem letra. Quem não conhece, sabe? É, Igual eu. eu conheço a letra também, de vez em quando estava aqui. Pois é. Se ela estiver nessa cadeira, então. Muito bem, gente. Terminamos o capítulo 10. Foi? E hoje nós vamos iniciar o capítulo 11. Esse capítulo 11, próximo mesmo, capítulo interessante, porque ele faz parte desse processo de construção da felicidade, né? A gente viu as bem-aventuranças, viu aquelas atrás, as bem-aventuranças, e a última se refere à misericórdia, ou seja, aprender a indiferença, aprender o perdão e aprender a benevolência, né? Como nós vimos na semana passada. Então, a condição para começar a amar realmente é trabalhar nessas virtudes em nós. Elaboração do sentimento, né? Tudo bem, senhora? Tudo bom, gente? Está ouvindo bem ou está baixinho? Tô ouvindo. Então, não há realmente amor sem indulgência. E essa nossa capacidade de controlar as nossas ideias para o bem. Né? E nem perdão, porque o controle da nossa faculdade do sentido, sentimentos, controle das emoções com esta virtude do perdão. Por isso que eu comecei a falar sobre isso, porque nós vamos entrar no mandamento maior, né? Que é essa primeiro item, vamos parar nele. Ok? Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Vai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vista para a vida para o malfeitor. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34, capítulo 22, 34 a 40. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho, né? E vai comentar, tem, né? É, Qual que é a passagem, né, o texto que está acima disso aí? Né? Porque aqui é um trecho. Onde é que Jesus estava quando fala que tapar a boca do seu? O que estava acontecendo? Você sabe? ele estava sendo testado, né? Estava sendo testado pelos fariseus, né? Porque os fariseus queriam pegá-lo. Não tem, Bruno, sabe? Não tem. É 22, já está quase lá no final. Né?
Então, veja, ele já estava sendo tentado para pegar. Contexto desse negócio. Não, vai falando aí que eu vou pegar. Vai falando aí. Então, a ideia aqui, né, não é nem assim, contextualizar. A ideia é Jesus respondendo a respeito do maior mandamento. Esse mandamento já estava na lei de Moisés, já estava estava dentro do Velho Testamento. E os fariseus eram rigorosos, né, para o Velho Testamento. Né? Quando ele pergunta sobre o grande mandamento, Mateus 20. ele está perguntando, na realidade, se Jesus conhecia a lei. Ele diz: o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Quer dizer, esta foi a resposta de Jesus diretamente à questão do fariseu. E os fariseus, a gente sabe que era cheio de orgulho, né? Então, começa por aí, algumas coisas nesse sentido. Quando a gente olha lá na Gênesis, e estuda o capítulo 1 da Gênesis, aqui, né? Kardec vai falar assim que a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primária, pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo que ele considera a divindade. Então, você está testando, você está sendo testado pela lei, a maior revelação dele é realmente a divindade. Não, veja só. Eles acreditavam no Deus único, os fariseus? Acreditavam. Mas como que eles acreditavam em Deus? Que Deus eles acreditavam? Olha só a diferença. Jesus vem colocar uma Aquele Deus bravo. sim. E aí, já, veja só, Kardec vai comentar isso aqui, interessante, hein? Voltar a esse assunto para a gente verificar por que ele colocou nesse ponto aí, né? A divindade já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. Olha só. Está lá na Gênesis, caráter da revelação. O Deus cruel e implacável que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio do povo. Esse é o Deus que Moisés colocou. É o Deus que os judeus acreditavam. E Jesus vem dar uma outra visão sobre isso. Né? Um Deus que exterminava os povos, sem excetuar as mulheres, as crianças, os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é um Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se julga, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais. Mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Então, ele vem correndo por várias situações daquele Deus. O Deus de um povo privilegiado, o Deus dos exércitos. Já não é um Deus desse aí, mas do Pai comum do gênero humano. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo aqui, olha, Jesus, né? E um segundo mandamento, semelhante a este, amar o próximo, teu próximo, como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos. Então, não é só amar a Deus. Não é só esse Deus que eles entendiam. Mas
ele coloca aqui também um processo de relacionamento com o próximo. Amar o próximo como assim? Quando nós vamos estudar as leis morais dos Espíritos, Kardec vai desenvolver as leis morais e vai dizer que as leis morais dizem especialmente ao homem considerado em si mesmo e as suas relações com Deus e com o próximo. Então, é exatamente essas leis que vão estabelecer o comportamento da criatura, que são as leis morais. Em todas as circunstâncias, em relação a Deus, em relação a si mesmo e em relação a... Então, veja que o Espiritismo traz uma outra visão a respeito da divindade também. Quer dizer, Jesus já tinha falado de uma forma mais condensada. E o Espiritismo vem abrir o leque dessas nossas reflexões, né? sobre Deus. Né? Valdemar, Diga. me parece também, sabe, assim, me ocorreu agora, uma primeira grande lição de valorização da vida, de valorização da individualidade, porque àquela época e durante muitos séculos, né, depois, a vida não valia grande coisa, não, né? Um toma lá e dá cá, a vida era descartada. Não tinha muito valor. Aí, quando há essa equivalência, digamos assim, entre, né? Porque aqui ele fala assim, olha, e aqui tens o segundo semelhante a esse, né? Então tem uma equivalência entre o amor a Deus e amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Você vê que existe aí não tem outro nome, uma valorização mesmo, né? Da individualidade, do princípio individual, da existência, de tudo, né? Eu não consegui perceber isso, não. Eu consegui, depois que você falou isso, me veio uma coisa seguinte. Ele quis colocar que o amor entre os homens e o amor próprio é tão importante que ele vem logo abaixo do amor a Deus. Mas eu não percebi assim, sabe, como uma valorização assim da vida isoladamente. Porque o amor a si mesmo é essa valorização da vida. Veja só, dentro da valorização da vida, dentro desse amor a si mesmo, nós temos 3 leis morais que regem. Né? Primeiro, a lei da reprodução. O que é a lei da reprodução? É a continuidade da espécie. Se não houver a reprodução, como é que os espíritos vão encarnar? Certo? Então, nós temos necessidade do corpo para que a alma possa seguir este caminho, unindo-se a Deus, né? Cada vez mais pela compreensão. Compreendendo essa verdade, né? E aí nós vamos unindo mais. Mas, dentro deste processo, nós precisamos do corpo. Então, é o primeiro compromisso nosso conosco mesmo. Este processo de gerar a vida, no sentido de vida física, do corpo, para que os espíritos possam realmente entrar em produção, em progresso. Né? Se não houver isso, há o progresso para na Terra. Se todo mundo parar de ter criança, acabou o progresso. Né? Porque vai envelhecendo, vai morrendo e a gente vai. Certo? Então, este é um primeiro compromisso do homem para consigo mesmo. O segundo é a lei de conservação, que Kardec vai estudar, então, né, sobre essas três leis do compromisso do homem para consigo mesmo, dentro da lei de conservação. A lei de conservação é para que a gente possa conservar o corpo, não só ter o corpo, mas conservar o corpo para o espírito cumprir a sua missão.
cumprir as suas obrigações, o seu patrimônio, o seu dever para com Deus, nesse sentido, e para consigo mesmo, que a partir daí ele vai desenvolvendo a sua inteligência, ele precisa deste processo de vida, né? Senão não adiantaria nada essa lei de conservação. E dessa lei de conservação começam os impulsos da paixão. Esse impulso da paixão começa por aí, porque senão o indivíduo não ia captar nada, não ia fazer esforço nenhum para que pudesse, então, ter seu alimento, a própria condição de continuar no processo. Estou falando do indivíduo, a alma, o espírito encarnado. E a terceira lei do seu compromisso para consigo mesmo é a lei de destruição. Embora nós temos a lei de conservação do nada, a lei de destruição é uma consequência da própria lei de conservação. Se o corpo não for realmente destruído, como é que haverá relação? Não tem. Então, há necessidade da destruição, uma destruição necessária. Essa destruição necessária serve para a conservação do indivíduo. Dentro deste processo de destruição necessário, e ele vai ter que comer, se alimentar, ele vai ter que destruir as situações que são complicadas, tá? Por exemplo, durante um processo aí de desratização. Assim. O que é isso aí? A destruição da vida. É aquilo do rato, também. Mas também precisa de desratizar, porque ele é portador de doença. Que vai de encontro, choca com a lei de conservação. Se ele não fizer isso, se ele não controlar este processo, ele está cometendo um grande erro da lei de conservação. Porque rato reproduz muito mais rapidamente que a gente. Certo? Então, todos esses bichos peçonhentos, que é dentro do processo de evolução de todas as próprios princípios de inteligência, mas eles também têm que ser controlados pelo homem. Se o homem não puder controlar isso, como é que ele vai fazer? O nível de doença vai aumentar. Então, veja só, isso é compromisso do homem para conseguir. Certo? E outra coisa, a destruição quando ela é necessária, aí vem aquela situação que a Alcione colocou. É a valorização da vida. Porque eu não vou destruir, por exemplo, o meu corpo, eu sei que eu preciso dele. Eu preciso dele para o meu processo evolutivo. É uma lei moral. Então, dentro dessa relação nossa conosco mesmo, das nossas deveres para conosco mesmo, né, nós temos essas três leis. De nós para com Deus, nossa relação com Deus, nas leis morais que Kardec traz, tem a lei de adoração e a lei do trabalho. Porque Deus quer que nós adoremos, mas Ele não quer que só adoremos. Então, há uma necessidade de trabalho para desenvolvimento do próprio indivíduo, da própria inteligência. Sem o trabalho, não há desenvolvimento da inteligência. Sem a inteligência, não há discernimento do bem e do mal. Então, veja, tudo está encadeando, né? Esse é nosso compromisso para chegar à unidade divina. Então, essas são as três. Agora, as outras são leis do nosso compromisso para com o próximo. Que é a lei de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade. Se essas quatro se referem aos relacionamentos, ele poderia declinar uma ideia de cada um, mas elas vão se constituir, todas essas, numa única lei. A lei de justiça, de amor e de caridade. Que é o fechamento de todas elas. Esta lei de justiça, de amor e caridade é essa que Jesus está fazendo. Nesses versículos nós vamos estudar. Primeiro, essa lei que é de amor, né?
é a lei de amor, amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, não só amar a Deus, mas toda a convivência, né, em aprender a amar a, ao próximo, né, nesse sentido. Então, ele começa por este princípio que Kardec muito bem colocou como primeiro este item que nós estamos estudando, né? E é, como é que chama o item? O mandamento maior, fazer aos outros o que façam, e a parábola dos credores e devedores. Então, eu chamei esse item aqui primeiro, para que a gente tivesse essa ideia do que vem por aí, em geral, né? Essa ideia mais macro do capítulo e equacionando com o anterior. Isso. O projeto segundo espiritismo ele é muito didático. Ponto a ponto, ele vai crescendo nas nossas capacidades de construirmos a felicidade, né? Em nós mesmos. Buscar o reino de Deus. Né? Entendi. Claro? Ficou claro. Claro? Eu tenho que enxergar, consegui enxergar o que você falou, senhor. O senhor colocou uma coisa ali, né? Terminou o conflito. Terminou o conflito. Terminou o conflito. Não, o conflito ainda existe. Eu tenho dúvidas. Não, eu não fico com dúvida Eles disso. vêm com dúvidas. Aqui, deixa eu só contextualizar aí essa situação de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 27, ele fala o seguinte: e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E lhe disseram: com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Então, ele estava no templo, né? E ele foi indagado sobre isso daí. Aí ele vai ser inquirido, né? Pelos fariseus sobre Pelos a questão. saduceus. Não, Pelos fariseus. Saduceus, né? tributo. Primeiro, Se era lícito, se era lícito pagar o tributo a César. Eles estavam testando, né? Eles foram espremendo Jesus lá. Aí depois os saduceus foram perguntar para ele sobre a ressurreição, né? Que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, o seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência do seu irmão. E aí ele vai, né? E Jesus responde: porventura não errai vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? E aí eles continuam, né? Espremendo Jesus. Mas quem fez a pergunta sobre a ressurreição já foram os Os saduceus. saduceus. Foram situações, né, que foram criadas até chegar a essa questão quando eles perguntam, né, para Jesus qual é o mandamento? qual o mandamento. Eles foram perguntando, né, tudo que eles tinham dúvida, mas queriam testar Jesus, né? Eles não tinham dúvida. Eles não tinham dúvida. Não, eles queriam realmente pegar dar uma pegadinha em o Jesus. erro dele, a gente prende. A gente prende ele. E aí eles foram, né, lá com a questão do tributo, a questão da ressurreição, do batismo, também eles perguntaram, até chegar nessa capítulo que nós estamos estudando, né? E os fariseus, ouvindo, eles fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. O Rei, historicamente, Jesus sempre foi contestado. Sim. Na verdade, os afinizados com ele eram os escolhidos, né? Os apóstolos, os discípulos, então eram os afinizados, porque
o tempo todo. Você vê no relato, né? É sempre uma situação de desafio que ele tem que dar uma resposta, né? Aquela resposta não pode contrariar o que está vigente. O tempo todo é assim. Dizem até, né? Dizem até que no próprio seio familiar dele havia, né, entre os parentes mais próximos, irmãos, etc., tal, muitas contestações. Então, ele realmente ele andou, não andou sozinho porque ele estava com Deus, mas ele, Para nós, né, ele andou na contramão, né? completamente, né? Ele foi na Até contramão. hoje, né? Até hoje, então você imagina. Mesmo nós, né? Eu falo de um modo genérico, né? Mesmo assim, toda a cristandade atual ainda é aquilo que o Valdemar colocou uma vez e que me marcou bastante essa colocação, né? A nossa fé é uma fé materialista ainda, nós somos cristãos materialistas, né? É uma coisa impressionante, né? Mas é verdade, mas é Ainda verdade, estamos assim, né? né? Ainda estamos. Então, ele, o Cristo ainda é uma novidade, eu acho, né? É uma novidade. Tanto é uma novidade que a gente, assim, é, quem é que quem é que se arvora a fazer como ele? Ninguém, né? E muitos se aproximaram, né? São os que nós conhecemos, né? Aqueles espíritos, são até chamados de espíritos crísticos, porque se aproximaram muito do comportamento dele, mas ninguém como ele, né? Então, a Boa Nova ainda é nova, eu acho assim, tá? Alcione, é uma das situações em que Jesus dá graças, né? Ao Pai por haver, está aqui, eu estou lendo agora, por haver ocultado essas coisas aos outros, então, aos inteligentes, né? Aos sábios, e por as ter revelado aos simples e pequenos. Não significa que os simples e pequenos não possam ter cultura, mas tem a humildade de saber que ainda não somos perfeitos. E nós temos ainda muito que aprender. E há coisas, e esses mistérios ainda estão para ser revelados a nós, para sermos trabalhados, para a gente ter conhecimento dele. Por exemplo, o mistério da vida e da morte. Qual de nós aqui realmente conhece como é que é o mundo espiritual estando encarnado? A gente tem ideias, por causa dos espíritos que nos falam, como eles estão, como eles são, como eles vivem. Né? Não por causa dos livros, nas conversas nossas com os espíritos. Dúvida assim, para mim é como que tudo começou. Pois é. Eu não tenho o que vai ser, como é que quando é a outra vida. Muito difícil. Isso não me preocupa, não faz parte das minhas preocupações. Mas como que tudo começou, sabe? Sabe como é que tudo começou? Simples e ignorante, não sabia nada. Zerado. Mas o que existe? O que é? O quê? Senhora, Não, era um espírito que estava ali. aonde? Onde? Eu estou falando Olha, disso. Você está fazendo parte Tem da turma outras- das curiosidades. Em outras situações para chegar nesse nível de inteligência embrionária. Não, eu penso ainda, antes disso. Antes disso, Você não tinha. Então você tem o mesmo problema. Não, Olha, de vez em quando eu fico pensando, é uma assim, pergunta- eu paro, eu dou um jeito de parar. Porque é uma pergunta que a gente levaria pelo menos umas 5 horas para poder começar a explicar. Vamos fazer todo dia. qualquer outra hora que você quiser. Então, guarda isso.
Claro, e existe uma lógica para tudo, tá? Senão, Deus como deveria ter. Ele, Né? Vai ser do princípio? Não, deixa. Mas quem é que criou Deus, hein? Aí Não, vem quem criou Deus? Aí. Que era, entendeu? não existe antes. Nós temos uma consciência finita. Mas é isso que E aí é a minha entender. capacidade Veja só, de entender. nós É. queremos entender o infinito com a nossa consciência finita, com a nossa inteligência finita. É impossível. É impossível, por exemplo, um indivíduo, né, um hotentote, assim, bem primitivo, bem Meu. primitivo, Atividade. entender como é que eu estou vendo as pessoas lá do outro lado. O meu avô não entendia quando eu via televisão, achava que era uma janela. Entendeu? Eu penso que Então, veja. buraco não tem tanto. Não, Tem não, primeiro veja buraco, só. tem primeiro buraco. Então já era alguma coisa. Antes desse buraco. Não, aí, Tá? o princípio das coisas, nós não temos condições, sabe? É isso aí. A nossa inteligência. Aí vem aquela posição da humildade nossa. Aquilo que já pôde ser mesmo revelado, ou nós já podemos entrar com a nossa inteligência para saber, essas coisas nós sabemos. Mas o princípio mesmo das coisas, quando nós tornarmos espírito puro, com certeza. Vai demorar um pouquinho, daqui a pouco eu vou saber. Desanima não. Desanima não. tem gente por aí. Então, não tem jeito por etapa. Ô, Valdemar, tem, Nós não tem temos uma. grandezas de inteligência, de comparação, para percepção, para que a alma consiga perceber o que está nisso. Por causa da nossa limitação de tempo, inclusive, de vida. Tempo de vida, eu digo, da vida do espírito. Quantos milhões de anos nós temos? Quando o mundo foi criado, Jesus já era puro. Onde foi isso? Mas o mundo, a Terra, para mim, é tranquilo, por tudo, pela higiene, por aquele estudo todo que a gente fez. A minha, quando eu penso assim, sabe, no antes, o que era, como é que era, se não era nada, o que era, aí eu me perco nesse Por isso emaranhado. que a gente tem que deixar isso lá por enquanto. Eu te convido para você ler a questão número 14 do livro. Diga ao senhor. Não, eu estou lembrando, não sei se é na Gênesis ou no Livro dos Espíritos, você vai saber, que tem uma comparação assim, como os espíritos falam assim, como é que você vai explicar o fundo do mar, né, para alguém que mora na Terra? Tem a vida no fundo do mar não tem meios de você explicar para quem que vive na superfície da Terra. Uma coisa assim, eu me lembro que tem uma comparação qualquer assim entre. Nós fizemos essa comparação. Né? Ó, quer ver o que ele diz? E olha, eu vou ler só a resposta. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Pronto, Bia. Ponto. Aqui, deixa eu entender depois. Crede, Aqui é. não vades além. Olha só o Espírito falando para nós. É? Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. É o que não tornaria melhores. Isso não vos tornaria melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditariam saber, quando na realidade nada saberíamos. Olha o princípio da humildade colocando isso. Aí ele diz assim: deixai consequentemente de lado todos estes sistemas de explicação do princípio. Né? Todos esses temas. Tende bastantes coisas que vos tocam mais de perto. A começar por vós mesmos
estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertares dela, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar o que é impenetrável. Ou seja, cuida de você. Olha, E a sua significância. Porque há 4.000 anos atrás, a Juna já estava com todas essas perguntas. Não está agarrado de guitarra. Não, mas vocês não pensam isso de vez em quando, não? Olha, Nunca pensaram? eu já pensei Pensa, mas muito sobre isso. Já pensei muito sobre isso. Eu fiquei um tempo brigando com essa coisa aqui. Falei assim, se eu não posso entender, então não existe. Olha só. Não, a minha pena, a minha petulância. Procura ela tanto na minha idade aí, de 20 anos, por aí, que eu vou largar esse papo todo. Quando eu larguei a mocidade? Se eu não posso entender, se eu não tenho competência para entender, então não quero saber disso, não. Não, também não existe. Sério. Coisa. Dogma. Olha só, minha petulância, na época da mocidade. Então, depois que eu fui crescendo um pouco, né, que eu fui compreendendo as coisas que vieram, comprovando determinadas situações que eu tinha dúvida, tinha descrença, aí as coisas foram se ajeitando, e eu falei assim, Valdemar, você é um estúpido, né? Você é um ignorante boçal mesmo, não quer se fazer de inteligente, mas não tem nada. Por isso é que eu fui lembrando daquela passagem que as revelações vêm aos simples, aos pobres de espírito, e não aos doutos, aos inteligentes, aos sábios. Eu não estou dizendo que o sábio não pode revelar isso, desde que ele se faça pobre de espírito. Estou colocando as duas coisas como pontos, né, extremos da situação. Mas, quando a gente reconhece a nossa incapacidade de perceber, aí não tem. Isso é um raciocínio matemático, sabe? Então, Não é problema. é. Eu falei que eu não vejo com números, mexer com números nunca mais. Aí Jesus vem complementando, né, essa ideia aí do amar a Deus por todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Na esquerda aí. Na direita, quer dizer. E Nossa, coisa. na lei de justiça, no capítulo, a lei de justiça no livro dos Espíritos, a pergunta 886, que está perguntando aqui qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E aí ele vai falar no amai-vos uns aos outros como irmãos. E no final da questão 888, está falando sobre esmola, mas eu achei uma mensagem de São Vicente de Paulo tão bonita. Ele está, no finalzinho, ele fala assim, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E depois ele continua. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, ou seja, sempre, em qualquer plano que a gente estiver, que a gente está sempre colocado entre um espírito superior, que é o que nos guia e nos ajuda no aperfeiçoamento, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Onde que está isso, Vilma? Isso está na lei de justiça, as questões de 886 até 888.
Em É vez porque isso de. aí é o próprio princípio de evolução, né? Exatamente. A gente está sempre no ponto médio, né? Tem sempre algo acima e algo abaixo, né? Alguém Alguém acima, alguém puxando a abaixo. gente e a gente puxando. E a gente buscando o outro. Por isso, esse nosso compromisso para com o próximo, independentemente de quem seja o próximo, nas nossas relações. Na própria questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer lá no comentário dele que a caridade ela não abrange somente a esmola, mas abrange todas as relações que nós temos com os nossos superiores, com os nossos inferiores ou com os nossos iguais. Ou seja, é um processo de relacionamento, onde nós estivermos, em qualquer situação, inclusive aqui entre nós, por exemplo, no seio da família, fora da família, com o amigo, com os inimigos, com todo mundo. Este é um grande item de muita reflexão. E ainda continua, né? Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Então, é um ciclo de aprendizado nosso para conosco mesmo. Quando nós estudamos as semanas anteriores sobre a indulgência, aquele capítulo que o Espírito José trouxe, né? Depois São Luís trouxe também uma mensagem. Veja, é uma das questões muito importantes para que a gente possa começar a analisar as situações sem condenação. Sem condenar. Analisar, não ser conivente com o erro. Mas a gente sabe onde é que estão aquilo que está acontecendo no relacionamento com o próximo, para que a gente possa prestar um serviço, ou ajudar, alguma coisa qualquer. É exatamente isso que vem esse segundo item que a nossa amiga vai ler agora, sobre a sequência que nós estamos estudando. Né? Tem uma resposta aí da Lei de Sociedade, eu não sei qual que é o número, que os Espíritos falam, né, que Deus nos colocou para viver em sociedade, para que nós aprendêssemos a amar-nos como irmãos. É um pouquinho mais. Amar-se como irmãos. Os laços sociais eles são muito importantes. Isso aí, é lá nos laços sociais, Lei de Sociedade. Laços sociais são muito importantes. Que Deus, mas os laços de família são mais importantes. são mais importantes. Que Deus que os homens vivessem em família, para com os laços familiares, para aprender a amar-se como irmãos. E aprender a amar como irmãos na família. Na família, a gente aprende a amar na sociedade. Esse é o grande irmão. Que é a questão? Pode falar. 774. Isso aí. Falei ela semana passada e já não lembrava. O número da livro. Eu lembro da palavra. Vocês não entenderam, eu não Eu nem não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Ele está falando que João e quem mais? E Paulo foram arrebatados em espírito e não entenderam nada disso. Que dirá ele? Então, eu acho que nesse ponto, a gente tem um elo com a própria Igreja Católica, quando é anunciado nas missas, mistérios da fé. Então, eu acho que a gente também tem um teto. A gente bate no teto e ali são os mistérios da fé. Né? Não chamaria de mistério, não. Eu acho que, na verdade, as coisas vão progredindo de tal forma que, a partir do momento em que eu abro a minha capacidade de percepção através do meu esforço, do estudo, da minha educação, eu vou tendo condição de entender um pouco mais daquilo que, para mim, ainda é
desconhecido. Mas eu não vejo como um mistério, não. Acho que a coisa é passada paulatinamente na medida em que nós estamos preparados para aquele entendimento. Analise a evolução humana desses últimos 2000 anos, nós dizíamos que a Terra era reta, era plana. Então, na verdade, as coisas vão sendo reveladas. Mistério, eu acho que a Igreja Católica colocou como forma de motivar uma aproximação com ela na tentativa de uma sedução, vai, usando um termo mais pesado, falando de mistério. Miranda, tem duas situações da palavra mistério. Coisas que nós ainda não temos condições de entender, para nós ainda é um mistério. Certo? Nesse sentido. Agora, nós sabemos que um dia nós vamos entender. Sim. Nós podemos questionar, inclusive, muitas coisas, para que a gente possa ir aprendendo a verdade. E a verdade foi toda revelada já para nós? Não. Porque nós não temos capacidade de absorver toda essa luz. Então, isso é um mistério, nesse sentido. Agora, um mistério que não pode ser questionado, aí já é outro problema. Por exemplo, questionar a natureza íntima de Deus ou a natureza íntima da alma, para nós ainda não conseguimos. Certo? Nós não conseguimos ainda saber a natureza do perispírito, que é a matéria. De uma matéria que está muito próximo de um dia a gente poder conseguir. Mas isso é esforço pessoal. Isso é o crescimento da inteligência humana. E o dia que nós conseguirmos realmente conhecer esse tipo de matéria, imagina a condição moral que nós vamos precisar para não utilizar mal. Aliás, esse é o grande problema da humanidade. Na nossa falta de condição moral, determinadas coisas que a gente já poderia saber, a gente não sabe porque a gente acaba dando mal. Por isso que Jesus falou, graças eu dou de revelar. Fazer as revelações. Esse mistério. Aos simples, aos pobres de espírito, e não aos todos. Olha aqui, ó. Stephen Hawking, que é que eu pronunciei corretamente, disse que o tempo é uma abstração do homem. Aí eu me abstraí do assunto. Como entender o tempo? Leia a memória do tempo. Não, eu tentei, não consegui, não. Parei. Como é que eu vou entender o tempo? Veja, fora essa limitação do tempo que a gente vive, como é que eu vou entender 2.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos? É impossível. Vamos então entender. Isso aí. Vamos dar em dois. Vamos fazer isso para a gente poder entender a gente mesmo, né? Ô, Valdemar. Vamos entender direito. A física quântica, ela fala de conexão local e conexão não local. Então, nós estamos numa conexão local. Então, nós temos aqui toda uma questão para resolver, que são todas essas que estão sendo colocadas, que são, entre aspas, tangíveis, que não sejam tangíveis pelo nosso tato, pelo nosso corpo, mas tangíveis pela nossa inteligência, pela nossa consciência. Isso chama-se conexão local. Essas questões que ultrapassam o nosso vocabulário, a nossa compreensão, são todas de conexão não local, entendeu? É algo que está no infinito e além. Igual no Toy Story. É no infinito e além. Mas eu questionei isso mesmo, veja só. A física quântica, ela é pesquisa
da inteligência humana. Ok? Uhum. É preciso que se desenvolva mais isso. Mas nós temos uma ciência espírita que já trabalha essa conexão não local. Né? Agora, o entendimento dela para nós ainda, assim, o entendimento físico da física espiritual, certo? Ainda está longe de nós chegarmos nela. Mas a física quântica é um caminho, porque ela já está falando das conexões não locais. Né? Eu li isso há pouco tempo num jornal espírita. E por quê? Porque é preciso que o homem cresça em inteligência, em ciência, para que as revelações venham adicionar as coisas. Mas nós já temos uma ciência espiritual, espírita, uma ciência da alma, e por isso é que nós estamos estudando a ciência da alma. Nós não estudamos no espiritismo a ciência física, porque isso compete ao indivíduo. E nem os espíritos têm revelado isso para nós, porque isso faz parte da nossa necessidade. Então, eles revelam para nós as leis morais. Eles revelam aquilo que interessa ao homem no sentido moral, ou seja, ao mundo moral da criatura. Quando Kardec começa a falar lá, né, na Revista Espírita, né, que o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral, é isso mesmo. Quando ele coloca no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, em todo lugar, ele diz que é realmente moral o processo. Porque o que mais nós precisamos na condição de espíritos imperfeitos é melhoria nossa moral. A ciência humana é interessante para que a gente estabeleça processos de conhecimento daquilo que a Terra nos oferece a respeito da inteligência. Mas da área do sentimento, da área da moral, né, que é essa outra área que é necessária que a gente desenvolva, a ciência espírita nos fala sobre isso, e é uma conexão não local. Nesse sentido, é exatamente o que a física quântica está começando a engatinhar nessas conexões não locais. A ciência da alma já aponta um norte mais longínquo do que aquilo que a própria ciência já chegou com a física quântica. Nós temos essa grandeza. Por isso que nós falamos das leis morais um pouco antes. Aquilo que trata da nossa relação com Deus, da nossa relação com o próximo, da nossa relação conosco mesmo. Então, todo este processo, a doutrina espírita trouxe. Veja, tem um ponto importante aí que a gente vai comentar. O espiritismo, ele não partiu do evangelho para ser um trabalho para chegar nas conclusões que ele chegou. Certo? Ele não partiu das revelações do Cristo para chegar nessas condições que nós estamos estudando aqui com essa amplitude moral. Ele partiu da observação dos fatos, da comparação, da verificação, dos que os próprios espíritos trouxeram da forma como eles estavam vivendo no campo da experimentação mediúnica. Então, o espiritismo foi esta lei, esta ciência, que estudou esses fatos e deduziu as leis que regem esses fatos. E as leis que regem o mundo moral, essas leis não podem ser estudadas pela nossa ciência humana, física. Elas não podem ser estudadas pela nossa ciência física. Ela deve ser estudada pela ciência da alma. O espiritismo nos trouxe. Agora, pode ser ampliado? Pode. Agora, existem pontos de interferência entre as duas. Esses pontos de interferência jamais nós podemos desprezar.
Porque tanto o ser moral, que é o espírito, como o ser encarnado, né? Que é o espírito encarnado aqui, no seu processo de desenvolvimento, esta lei, essas duas leis, a lei da física, da química, da biologia, elas estão interrelacionando com o processo moral. Não resta a menor dúvida. Um dia nós vamos chegar numa única ideia de que todas elas são leis de Deus. No capítulo que Kardec fala sobre as leis divinas naturais, na questão 614 a 617, hoje eu estou estudando isso agora, por isso que eu fico louco, tá? Já estou acreditando nessa também. Mistério. Deixa eu ler aqui, porque, olha, a lei natural é a lei de Deus. Começa na questão, o que é a lei natural? A gravitação é lei natural? É. É lei de Deus? É. Certo? Agora, aí, ele vai, né, trabalhando aqui, não sei o quê, parará, começa começa assim, olha, na questão 617, todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Inteligência suprema, causa primária. O cientista estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Agora, pode ser um cientista, um homem de bem, pode ser um homem de bem sem ser cientista. Né? Então, pode ser as duas coisas, pode ser um cientista só, sem ser um homem de bem, pode ser um homem de bem sem ser cientista, e pode ser as duas. É dar ao homem aprofundar umas e outras? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. Nós vamos precisar de muito tempo ainda para desenvolver todas as leis que a natureza nos traz. E nós ainda não temos. Tem um centésimo de aprender. As leis divinas, duas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, tudo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. É exatamente por isso que nos estuda. Então, as duas coisas vão se encontrar. Quando Kardec escreve o livro A Gênese, ele já está procurando fazer um pouco deste encontro das leis naturais, das leis físicas, das leis da biologia, das leis humanas que devem ser estudadas pelos encarnados, né? E das leis morais que os espíritos nos trouxeram a partir da observação, da vivência, das situações que eles nos passaram. Essas leis morais, elas são essa situação das relações não locais. Certo? Porque não tem um lugar, não tem uma coisa, não tem um ponto definido. É o que eu entendi daquele artigo que eu li sobre as relações da própria física quântica. Tá? Eu não posso perder a oportunidade. Quanto mais você falava aí, mais eu pensava nos versos do Carlos Drummond de Andrade. Fala mais alto, senão eu não... Quanto mais você falava aí, mais eu pensava nos versos do Carlos Drummond de Andrade, que define totalmente essa situação. E na secura nossa, amar a água implícita, o beijo tácito e a sede. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Pois é. Não foi à toa que nós lemos hoje a página dos conflitos.
Veja só que é uma lei, essa lei que é não local. Ela existe, ela está aí. Sim. Qual que é o maior mandamento? Essa lei. Aí estão todas as leis. Veja só. No dizer de Jesus, certo? Está tudo aí. Bilhões de anos que está tudo revelado. É uma Nós é lei. que não vemos. Lei de amor. Agora, a compreensão dessa lei de amor é que nós estamos trabalhando para a gente entender algumas coisas. Por isso eu sempre digo, a gente não ama, a gente está aprendendo a amar. Quando a gente fala assim, eu amo, pode Mentira. bloquear. Esquece, bota o pé atrás. Se você ama, você perdoa, você é indulgente, você é caridoso, você é generoso. Você tem todas as virtudes. De vez em quando a gente. Acho que a gente ama a Nós- nossa capacidade. Nós estamos A aprendendo a capacidade é que é amar. limitada. Nós aprendemos a amar. Então, a gente usa as virtudes para isso. Né? Mas vamos lá. Aí começa pela justiça, veja só. Este item 2. Dá tempo? Sei lá. Ah, Fazei aos homens tudo que queirais que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus 7. Tratai todos os homens como quereriam que eles vos tratassem. Lucas 6. para. Nossa Senhora. Maravilha. Nós gastamos 1 hora num parágrafo maior, agora eu vou É. gastar meia no pequenininho. Olha só. Família. Ô, Valdemar, como é que chama aquele companheiro que fazia o estudo do Mildinho? Esqueci o nome dele agora. Honório Abreu. Toninho, Honório. Não, Honório Abreu. Toninho Abreu. não. O mais antigo, precursor de todos. Foi só Honório. Não, Leão? foi não. Julião. Peralta. Não. Então, tem que botar lá, Eu né? estou pelejando para lembrar o nome dele. Eu tinha nascido. Eu esqueci. Mas é isso. Nós estamos fazendo estudo miudinho hoje. Não é miudinho, nós estamos pegando a ideia. Porque o miudinho seria fazer. O que é fazer? Isso É. aqui, né? Nós estamos pegando a ideia. Tá? A ideia do versículo. Por quê? Porque isso vai trazer para nós uma base muito grande para que nós vamos ler depois, nos outros itens deste capítulo. Você está parado, sabe? E tudo isso que está sendo falado dentro da política é extremamente bom para nós, porque imagine o campo que a gente tem pela frente. Por isso é que o tal do conflito que nós estamos ó. vendo aqui agora, está aqui, ó, Jung falando. Ó. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Nós estamos começando a acordar. Não, e o Jung fala isso que o Miranda falou aí também. Jung fala assim: tudo está exposto, vocês é que não conseguem ver. É isso aí. Isso é do Jung também. Que as leis divinas e naturais estão aí, Todo por lugar. falta de expressão melhor, há pelo menos centenas de bilhões de anos. E nós é que não conseguimos Mas ver. também quanto tempo nós Entendeu? temos? Hein? Tempo nós temos para esse Causa da ignorância. Né? Porque se Deus é justo e bom, ele teria que ter revelado essas leis desde o Era primeiro. lá atrás. Mas ele sempre revelou. Claro, elas estão reveladas eternamente. Elas existem. Nós estamos buscando esta ideia de compreender. A vida, a caminhada do espírito é como um enorme painel que você vai, tipo sanguessuga, ele tem um imã, e você vai prendendo aqui, depois um pouquinho ali, depois está na sua Para fazer um curso. para você. É isso aí. Porque o painel já está pronto. Nós estamos aí, né?
pouquinho ali atrás, sobre essas situações de aprender a amar, né? Uma das condições é aquilo que nós vimos no capítulo anterior. É a indulgência, o perdão e a benevolência. Foi o que nós estudamos no capítulo anterior. Né? Então, uma das condições para que a gente possa realmente amar é aprender a amar a Deus. Mas aí, que Deus? Que Deus que eu amo? É o Deus que me atende? Ou um Deus que eu me entrego a ele? É um Deus que me sinaliza? Ou um Deus que me castiga? É um Deus que pune? Ou um Deus que perdoa? Ou nem pune, nem perdoa? Olha só que complicado, certo? Que Deus que eu amo? É um Deus que faz a minha vontade? Ou Deus que nós nos colocamos à vontade? Depende do estado de cada um de nós. Mas Moisés trouxe um Deus castigador, porque era a única maneira da gente entendê-lo na época. Estamos colocando agora, nós como espírito, trabalhando. Que Deus que eu amo? É o Deus da fartura? Ou o Deus das... traz a fartura, eu fico feliz com ele? Ou a Deus que atende só nas minhas dificuldades? Em que momento eu estou? Né? Por isso que esse ensinamento de Jesus é muito importante. Por Porque isso começa que com isso. Jesus não vim trazer. Eu Mas Eu recomendaria ler este item Caráter da Revelação Espírita, item 23, lá na Gênesis, todinho, tá? Eu vou colocar no grupo, depois facilita, certo? Mas vamos lá, fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Capítulo 1 da Gênesis, item 23. Eu acho que o Espiritismo, inclusive, foi além disso. Fala mais alto, não para mim. Eu acho que o Espiritismo traz para nós uma ideia além desta, que é: faça o bem sem saber a quem. Nem procure ter a reciprocidade. Porque, na verdade, se você pega ao pé da letra, fazer aos homens tudo aquilo que querais que eles vos façam. E se eles não fizerem para mim? Aí eu digo, então também não faço porque não fizeram para mim. Não é o caso. Não é o caso. Desejo. É preciso. Não, ele está falando do desejo, não da ação do outro. E você gostaria que eles fizessem esse desejo. Qual é o seu desejo? Certo? Não é o que eles estão fazendo. Pode, muitas vezes não é. Aqui é a ação do outro. Você gostaria de receber com relação à ação do outro. Então, o Espírito é bem esclarecido isso aí, né? Gente, é uma perfeição o cumprimento disso. Né? O dia que a gente conseguir fazer para os outros exatamente aquilo que deveria ser feito a nós, que a gente queria, que a gente queria, que devia, que precisa, viria tudo junto. Né? Eu acho que nós teríamos chegado aí numa vida perfeita. Uma vez, eu vou contar uma história, não é para jogar confete, não. É só para ilustrar essa situação. Eu tinha uma moça que trabalhava comigo, a Alzira. E a Alzira era assim, é uma pessoa boníssima, né? Tem um coração grande e tal. Mas um dia, lá em casa, tocou o interfone, era uma pessoa pedindo comida. Na hora do almoço, a gente já tinha terminado de almoçar. Aí eu falei com ele assim: eu vou levar embaixo para você, vou fazer uma quentinha e vou te levar, mas você não vai embora, não, porque senão eu faço, chega aí, você já foi embora. Não, dona, eu vou esperar a senhora. Tá bom. Aí eu tinha feito no dia anterior um inhame que estava na geladeira, sabe aquele inhame cozidinho? Aí eu falei: Alzira, pega o inhame aí e esquenta para botar junto aqui.
Ah, é por isso que esses vagabundos não trabalham. Quem encontra umas bobas igual a senhora vai esquentar o inhame para poder dar. Assim mesmo. Aí eu peguei e falei, Alzira, esquenta o inhame. É por isso. A gente trabalha, esses vagabundos ficam aí pedindo, quem encontra umas bobas igual a senhora que esquenta, vai esquentar o inhame. Aí eu olhei para ela era evangélica, né? Eu falei com ela assim, Alzira, presta atenção. Imagina que quem está lá embaixo agora é a Alzira, que está me pedindo um prato de comida porque está com fome. O que você gostaria de ganhar? Junto com a comida que está indo, né? Que tinha o arroz, as coisas, né? Estava quentinha ainda. Junto com as coisas, uma sopinha de inhame quentinha ou uma gelada. Já entendi. Ele esquentou. Então, é exatamente isso. Quando você reflete que para você seria uma sopinha de inhame quentinha, né? Você vai fazer para o outro também. Mas eu achei muito legal. É por isso que esse povo fica pedindo que botam as bobas. Conforme nos ensina o Espiritismo, esta é a base da justiça virtude, não da justiça humana, mas da justiça virtude. E nós temos dois tipos de justiça, né? Uma da lei humana, consagrada pela lei humana, que te dá os direitos e deveres do cidadão, para ele se postar na sociedade. E essa justiça é uma justiça humana. Está nas questões 873, eu li aqui há pouco, até 875 do Livro dos Espíritos. Viu? Notou? Ele estudou agora, viu? Essas aí eu não. Está no estudo, né? Então, esse é um direito que a lei humana nos dá. E Kardec comenta lá na questão o seguinte: o princípio da justiça é você respeitar o direito do outro. Né? Aí ele pergunta: posto à parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural, ou seja, a justiça como virtude, e não como uma obrigação imposta. Não como algo imposto, mas como algo de virtude. Resposta: dito crítico, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje respeitar seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Qual é essa questão? 876. 876. Então, essa é a justiça virtude. É a justiça virtude que o Espírito estuda. Porque essa está na consciência, é na alma. Assim como todas as virtudes, né? Embrionárias. Então, você precisa de desenvolver esse senso moral para que a gente conheça a verdadeira justiça. Ele continua assim, agora a explicação de Kardec. Efetivamente, o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que para si mesmo quereria, e não em querer para si o que quereria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Não sendo natural que haja quem deseja o mal para si, desde que um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente que nunca ninguém desejará para o seu semelhante senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal
por base do direito do próximo. Olha só o que é o amor próximo. Então, o meu direito pessoal é o direito próximo. Se a gente for dividir assim um pote de arroz doce, né? Um pote de arroz doce, um pote de arroz doce. Então, o Cláudio que vai dividir o pote de arroz doce. Para quem ele vai dar o maior pedaço? Sim, ele vai vamos fazer Já não é isso. Lá em casa era assim. Isso é um parte e outra história. Parte. Não. Outra Aham, é. Esse é o direito de Tem a história da Bíblia, da vida, da religião, eu e a tia são honestas. Você tem dois pacotes de pipoca, que um é meu. Eu não divido pacote de pipoca com ninguém. Até eu não chegava no como assim? Quem parte o bolo, quem parte o bolo deve ser o último a tirar. Ainda bem que eu não parto ele muito. Entendeu? Esse é o princípio. Essa é o princípio. Olha, eu acho que a gente tem um senso de justiça muito grande com os filhos, porque a gente primeiro serve os filhos, não é? Aí tá Se sobrar, é o que a gente come, não é? Com Ô, os filhos, a gente até exercita essa Filho e justiça. neto a gente faz isso. Eu outro dia estava pensando, antigamente, quando você ia, pais da gente, né, fazia um almoço, primeiro servia o marido, o pedaço melhor, tudo era do marido, depois. Mas o que é isso, meu Deus do céu? A sociedade é patriarcal há 10 mil anos. O que você falou, Paulo? Uai, o que é isso, Nossa Senhora do Rosário? A Fernanda perdeu. Vamos Pelou, pensar. perdeu. Ô, gente, eu estou mudando de lugar aqui, porque eu estou com uma dor nas costas. Estou mudando de lugar. Era mesmo. Vamos pensar na vamos pensar na lei de justiça, de amor e de caridade. Kardec trouxe como a síntese das três morais. Não há amor, não há caridade, se não houver justiça. Então, a primeira coisa que nós desenvolvemos é a justiça. Por isso, Moisés vem antes do Cristo. Justiça. Sem justiça não há amor, sem justiça não há caridade. Quer dizer, as três coisas elas estão envolvidas. Paulo, o apóstolo, vai falar no livro dos Espíritos, assim, acho que eu já até falei isso aqui. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Três coisas que são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Ciência no sentido de conhecimento. Três coisas que são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, veja, a primeira coisa que nós temos desenvolver é a ciência, no sentido de conhecimento, para que a gente conheça a justiça. Porque senão você não tem como desenvolver a justiça. É onde, no primarismo, o homem começa a desenvolver o processo da inteligência. Para que depois ele vai, então, trabalhando aquilo que é bem o mal dentro de si mesmo, encontrando isso aí, que é a aplicação da lei de justiça. No início é justiça. Amor é um despertar muito posterior, porque ele vem das entranhas do ser. Ele desperta considerando assim que o ódio é a pior das paixões, né? Nesse processo de... Mas ele tem a mesma força do amor. Então, ele vai ter que sair das entranhas e... Primeiro a gente analisa, a gente verifica,
Primeiro a gente desenvolve o processo da inteligência. Isso. A caridade vai ser desenvolvida a partir do desenvolvimento das virtudes. E aí vem o amor que surge. Então, veja, para isso, para a gente chegar a esse processo de conhecer realmente Deus, é preciso que a gente desenvolva esses 3 planos. Né? Então, tem que começar pela justiça. Veja, e Kardec colocou lá em cima, no primeiro ali, ele colocou o amor a Deus, o amor ao próximo. Agora ele está falando da justiça, que é alguma coisa que você tem que desenvolver antes. E agora ele vai falar de um terceiro item, que é essa parábola do perdão, né? Fazendo a parábola do perdão, toda a parábola do credor incompassível. E vai ficar para a semana que vem. Ainda dá muito pano para manga. Para vir bem alto semana que vem. Semana passada ficou mais cheio. A preparação. Tá. Não, eu aumento. Está faltando um pedacinho do que eu acabei de assistir. Eu vou tentar aumentar hoje ainda. Eu tenho como. E falta. Gente, então, quando eu estou aqui, a gravação eu não me importo se ela está mais. Quando eu não estou, aí eu tenho que ficar gente. A gente aumenta. Tá? Muito bem. Simone, vou botar a garrafinha d'água para você aí. Ela está com Ela ela tá ali, com ó. ela. Tá com ela já. Para fluidificar. Tá bom. Aí você pega tudo para você. Ela. Ô, Marta, É que está na cozinha, né? parava de tomar. Hoje o dia passou. Ah, é contigo. Como é que é, Marta? Marta Maria. Não. Marta, Significado de Marta. fica cuidando dos afazeres da vida. Livro hoje. Marta, eu acho que Falava, não Maria, é espírito. Maria escolheu a melhor parte. Marta, que perde tempo assim, Marta. Hã? Não, num estudo, A Marta alguém chegou. falou da síndrome de Marta e cada letra da palavra Marta significando uma coisa. Ah, sou eu mesma, Marta. Acabou de falar aqui. Ó, Marta, medo, alegria, raiva, tristeza, angústia. Nossa, Isso Já não sei. foi quando a gente estava estudando o capítulo Bem e o Mal. 629 em diante. Marta, medo, alegria, raiva, tristeza, angústia. Mas essas são as emoções básicas. São as emoções básicas. Quer dizer, tem mais. Né? Medo, Mas- Rasteira, ai, meu Deus do céu. A gente vai ter que Vai. ele vai falar. Medo, alegria, Raiva, tristeza. raiva, tristeza e angústia. Ô, gente, eu não estou ouvindo mais nada, tá? Eu que você botou o microfone. Tá aqui, ó. Ah, tá longe aqui, todo mundo. Põe ele em cima. Ele tem Eu embaixo. botei perto do Miranda, que o Miranda estava falando baixo. Bom, senhora, então, deixa sua linha aí, vamos, né? Acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar. Eu queria fazer um pedido.
a pedido de um companheiro de trabalho, uma pessoa fantástica. Estamos juntos há foi errada hoje. Chama-se Irks Feitosa Mata. Ele pediu que nós fizéssemos vibrações para ela. De quem? Do Marco Antônio Massa, que é professor nosso lá em volta. Aquele que eu disse. Tentar ser assim. Eu queria pedir pelo sogro da Juliana, minha filha, ele fez hoje um transplante de fígado. Parece que correu tudo bem, mas agradecer de muito bem. Gente, eu queria. Vê, mais alto, você está muito longe. Gente, eu queria aproveitar, né, já que nós vamos fazer esse para que a gente pudesse vibrar positivamente pelos nossos crianças e os nossos jovens, né, que estão expostos aí a tantas coisas, né, ruins, maldosas mesmo, né, em especial pela internet, que a gente pudesse vibrar por elas, para que elas possam receber dentro de casa o apoio que elas precisam para não ficarem só nessas jogos, essas internets ali, mas também por essas mentes, né, tão complicadas que fazem tantos programas, né, para poder desvirtuar mesmo as crianças, né, porque são mentes muito inteligentes, mas muito perversas ainda. Vamos pedir por eles, onde eles estejam nesse mundão de Deus, e as nossas crianças também. Querido mestre Jesus, nós sempre iniciamos as nossas preces pelos pedidos. Esta é uma forma de nós sintonizarmos com o bem, com o belo, nos aproximarmos do Senhor e como discípulos ainda infiéis, nós estamos buscando sempre aquilo que o Senhor nos ensina para que continuemos a nossa trajetória no caminho da verdadeira vida. E começamos pelos pedidos, Senhor, que é o nosso desejo sincero de beneficiar a todas essas pessoas, a todos aqueles que nós estamos sintonizados, de uma maneira que possa amenizar suas dores, auxiliar nos processos de recuperação e até mesmo, se for possível, das curas. Mas também estamos pensando naqueles cuja inteligência também estão voltadas para os desvios de qualquer natureza. Todos eles tiveram a oportunidade de aplicar bem. Mas no momento de reflexão, que esta frestinha de luz, chamada arrependimento, possa chegar-lhes ao coração. Por isso estamos buscando, Senhor, seus mensageiros de paz, espíritos bons, para que toquem cada coração dentro da sua necessidade. Assim, Senhor, agradecidos pelas reflexões de hoje, pelos estudos que o Senhor nos proporciona para aprimorar o nosso saber da inteligência.
agradecidos mesmo, nós queremos dizer, dá-nos força para que este caminho seja por nós percorrido, com mais vontade, com mais firmeza no coração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Envolva-nos todos na sua paz. E assim seja. Valdemar, o nome do companheiro que eu estava tentando